Olá, eu sou Tabita Paranhos, criadora da página do Instagram Dicas de RH, e hoje nós vamos falar sobre dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo pode ser uma das etapas dos processos seletivos. Nem toda empresa usa esse tipo de técnica, ou quando utiliza, não utiliza para todos os tipos de vaga, utiliza só para algumas. Isso vai depender dos procedimentos e da cultura de cada empresa e de cada RH. Muita gente tem muito medo das dinâmicas de grupo, encaram a dinâmica de grupo como um bicho de 7 cabeças. A gente que trabalha em RH ouve muita gente falando assim: nossa, eu passo em todas as entrevistas, mas eu sou sempre reprovada na dinâmica. Então acabou virando aí um bicho de 7 cabeças. As pessoas ficam bem nervosas, bem tensas antes de iniciar as dinâmicas, mas o conselho que eu dou é que vocês não precisam ter medo das dinâmicas de grupo. A dinâmica de grupo, ela serve para o recrutador, para o gestor, avaliar como aquele candidato vai se sair nas situações propostas, e ali ele vai ver se o perfil dele está alinhado com a proposta da vaga. Então, não tenham medo. Você não passar numa dinâmica de grupo não significa que você é um profissional ruim ou que você não vai passar em nenhuma. Então, não precisam ter esse tipo de mito na cabeça de vocês. Você não estar alinhado com o perfil da vaga não significa que você seja um profissional ruim, não significa que você não seja competente, significa apenas que você não está alinhado ali com a proposta daquele cargo, daquela função. Com relação a não estar alinhado com o cargo ou função, o que ocorre também muitas vezes é que a gente acaba se candidatando, até por necessidade, ou às vezes porque já está muito tempo sem trabalhar, a gente acaba se candidatando a qualquer vaga. E se candidatar a qualquer vaga, ela causa uma frustração, porque quando você se candidata a vagas que você não está no perfil, você provavelmente vai ser reprovado sempre nas entrevistas, ou boa parte delas, e quando você não é reprovado, na prática, quando você inicia o trabalho, você não consegue se adequar. E aí a empresa acaba tendo que desligar, não passar do período de experiência, e vai causando uma frustração constante. Então, o primeiro passo, o que eu indico a vocês conheçam o perfil de vocês, se entendam, definam os objetivos. Existem alguns sites, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para você fazer testes para saber qual é o seu perfil comportamental. E isso já é um primeiro passo para ajudar vocês a se entenderem. Então, a gente se conhecer e se candidatar às vagas certas é um primeiro passo. É o primeiro passo para a gente poder não criar esse mito, esse medo das dinâmicas de grupo. E se você é aquela pessoa que fica muito tensa, muito nervosa, e aí às vezes não consegue nem falar, não consegue se desenvolver na dinâmica, a dica que eu deixo para vocês é a mesma dica que eu deixei no outro vídeo sobre entrevista. Tenha uma boa noite de sono. Você precisar fazer aqueles exercícios de relaxamento minutos antes ou um dia antes, façam, que isso vai ajudar vocês. Tentem não pensar tanto na competição, porque a dinâmica de grupo, como é com mais de uma pessoa, você acaba sentindo que aquele outro candidato ele está competindo com você. Na prática até está, mas não pensem dessa maneira, porque às vezes a gente não se sai bem na dinâmica para aquela vaga, mas o recrutador ele olha o seu perfil ali na dinâmica e ele pensa o seguinte: poxa, ter uma outra vaga aqui, ou então vai abrir uma outra vaga aqui e aquele candidato encaixou muito bem o perfil dele, então vou aproveitar esse candidato para uma outra vaga. Então, sejam naturais, sejam vocês mesmos na dinâmica e não tenham medo, porque às vezes aquela dinâmica para aquela vaga você não sabe muito bem, ou você não está ali alinhado com o que estão pedindo, mas pode te servir para uma outra. Isso é muito comum de acontecer, tá? O recrutador, quando ele tem mais de uma vaga, ele às vezes já fica de olho em todas as entrevistas que ele faz. Poxa, será que daqui eu já consigo tirar um candidato que se encaixa na outra? Porque isso otimiza o tempo do RH e isso é muito positivo para o candidato, porque ele vai lá para uma vaga e acaba ficando na outra por causa do perfil dele. Então, conheçam o perfil de vocês, definam bem os objetivos de vocês, se candidatem a vagas que estejam mais alinhadas possíveis com o perfil de vocês e fiquem tranquilos, fiquem calmos, sejam vocês mesmos, sejam naturais. Obrigada, até a próxima.